Os ministros do Supremo Tribunal Federal se reuniram hoje de manhã para uma sessão plenária extraordinária. A Corte concluiu o julgamento de um recurso extraordinário que tratava de estabilidade de empregado de fundação pública. E quem acompanhou a sessão e traz as informações agora ao vivo para a gente é o repórter Gabriel Ciafrei. Olá, Gabriel, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. O recurso extraordinário começou a ser julgado em sessões anteriores. Ele foi encaminhado pela Fundação Padre Anchieta. Nesse processo, a Fundação questionava uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho que reconheceu a estabilidade de um empregado admitido em 1981 e demitido em 2005. Acompanhe agora na reportagem os detalhes desse e também de outros julgamentos. No recurso com repercussão geral reconhecida, a Fundação afirmava que, por ser de direito privado, os empregados não têm estabilidade. Na sessão da semana passada, o julgamento foi suspenso com 5 votos a favor do recurso e 4 votos contrários. Hoje o julgamento foi concluído. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou o voto do relator, ministro Dias Toffoli. Esse tribunal, várias vezes, já confirmou sua visão hermenêutica restritiva ao assentar que a estabilidade especial não alcança os empregados de empresas públicas e sociedade de economia mista. A propósito, foram invalidadas pelo Supremo Tribunal Federal diversas normas de direito transitório de constituições estaduais que, dispondo sobre a mesma regra de estabilização do artigo 19 do ADCT, haviam estendido essa possibilidade para funcionários das referidas entidades de direito privado. O ministro Marco Aurélio divergiu por entender que a Fundação Padre Anchieta é de direito público e que, portanto, o empregado teria direito à estabilidade. Por maioria, o recurso foi aceito e o plenário formulou uma tese sobre o assunto. O plenário do Supremo também iniciou o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade. Encaminhada pela Procuradoria-Geral da República, a ação questiona a lei de Santa Catarina, que permitiu o porte de armas a agentes socioeducativos. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirmou que a competência para legislar sobre o assunto é da União. O chamado Estatuto do Desarmamento, que, no âmbito nacional, concedeu porte de arma de fogo a integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, aos integrantes das escoltas de presos e a guardas portuárias. O Estatuto do Desarmamento, deliberadamente, não incluiu no rol exaustivo de seu artigo 6º a categoria dos agentes socioeducativos. Mesma opinião dos amigos da Corte, que falaram no plenário sobre os riscos de igualar os agentes socioeducativos a agentes de segurança. Há uma inconstitucionalidade dessa lei catarinense material, porque ela viola a prioridade absoluta no âmbito de políticas públicas. A lei catarinense, enquanto política pública regulatória, gera uma externalidade negativa muito grave. Ela impacta a vida de crianças e adolescentes. O ministro Edson Fachin, relator da ação, aceitou o pedido da PGR. As medidas socioeducativas possuem caráter pedagógico voltado à preparação e reabilitação para a vida em comunidade, formando, portanto, cidadãos. Permitir o porte de armas para os agentes nesses casos significa reforçar a errônea ideia do caráter punitivo de tal rede de proteção. Já o ministro Alexandre de Moraes abriu divergência, por entender que a lei permite o porte de armas apenas na parte externa de estabelecimentos prisionais e socioeducativos. Só as tropas especializadas podem entrar com armas dentro dos estabelecimentos prisionais. A mesma coisa em relação aos agentes que atuam no sistema de atendimento ao adolescente infrator. Em nenhum momento a lei do Estado de Santa Catarina passou a permitir, seja que eles, armados, possam exercer segurança pública fora, seja que eles possam adentrar dentro do estabelecimento para exercer as suas funções armados. Voto semelhante teve o ministro Luiz Roberto Barroso, ao considerar que os agentes estão sujeitos a ameaças em razão do trabalho exercido. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, o que faz muito bem, salvo para os casos previstos em legislação própria e para. E aí o inciso 7 prevê os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, os integrantes das escoltas de presos e as guardas
portuárias. Portanto, acho que há margem na legislação federal para que agentes de segurança em geral, e esses agentes socioeducativos não deixam de ser agentes de segurança, ao menos lato sensu, estão contemplados nessa legislação. Após 8 votos, 5 pela inconstitucionalidade da lei e 3 pela constitucionalidade, o ministro Gilmar Mendes pediu vista do processo. A previsão é que o plenário do Supremo volte a analisar esse processo nas próximas sessões. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Gabriel. E quem acompanhou também a sessão foi a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Já lhe dei bom dia hoje no Direto Plenário, agora boa tarde, Gisele. Boa tarde, Cadu, boa tarde, Rafaela, e boa tarde a você. Como vimos no placar apresentado pelo Gabriel Ciafrei, nós tivemos debate, tivemos votos, temos maioria até formada por enquanto, mas não há resultado ainda. Ainda não, Cadu. A grande discussão que nós temos a partir do julgamento desta ação direta de inconstitucionalidade é saber se agentes, né, que atuam ali, agentes socioeducativos, que atuam junto a instituições que trabalham no que diz respeito à internação de menores, se eles têm ou não direito a terem o porte de arma. Uma lei de Santa Catarina acabou deferindo esse direito, prevendo aí o direito dos agentes socioeducativos portarem armas, desde que seja fora do estabelecimento de reeducação de menores. E aí chegou no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade que foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, entendendo que essa competência prevista na Constituição Federal é da União Federal e que o Estado de Santa Catarina não poderia legislar sobre segurança pública, sobre desarmamento, porque existe uma lei que trata sobre isso, e essa lei ela prevê que o porte de arma e o posse de arma é crime fora das hipóteses em que a própria lei autoriza. Então, o ministro Edson Fachin, ele entendeu pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade, entendendo que essa lei é inconstitucional, tanto por ferir a competência da União para legislar e também por estar prevendo uma nova modalidade aí de permissão para que se utilize a arma. E esse posicionamento foi seguido por mais 4 ministros e os demais ministros que votaram até agora, eles acabaram entendendo que foi liderado inclusive o voto pelo ministro Alexandre de Moraes, que iniciou a divergência, no sentido de que o Estado estaria dentro da sua competência legislativa complementar para legislar sobre segurança pública, e falaram também da importância do agente velar, não só que vela pela segurança da sociedade, também ter condições de se autoproteger por meio do porte da arma de fogo. Gisele, rapidamente para a gente concluir, eu queria que você contasse sobre o desfecho daquele primeiro caso julgado que se refere à estabilidade de um funcionário da Fundação Padre Anchieta. A grande discussão, Rafaela, nesse caso, um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, que o Supremo acabou concluindo o julgamento, é no que diz respeito àquela estabilidade excepcional, extraordinária, prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O que prevaleceu no plenário do Supremo Tribunal Federal é que as fundações públicas de caráter privado, elas por não terem essa equiparação com o setor público, elas na verdade são regidas pela consolidação das leis trabalhistas, e os servidores que ingressaram antes da Constituição Federal, que já tinham aí 5 anos em pleno exercício da função, eles não têm direito a essa estabilidade.